Eu cheguei aqui em Cosmópolis em 2024 e quando eu cheguei aqui na igreja, o pastor Adelmilson, nosso presidente, ele estava fazendo uma transição, né? Da saída do outro pastor e esperando o pastor Francisco chegar para assumir a titularidade da igreja. E nesse período de novembro a janeiro, novembro de 23 a janeiro de 24, o pastor Adelmilson começou a mobilizar a igreja, a trabalhar a igreja, a conscientizar a igreja para nos receber, para receber a família do pastor Cláudio e a família também do pastor Ageu, porque Deus colocou no coração do nosso presidente a implantação das bases missionárias aqui na Promessa Cosmópolis. Quando eu cheguei, e eu cheguei em janeiro, eu e o pastor Cláudio, a minha família, a família do pastor Cláudio, mais adiante do ano, chegou o pastor Ageu com sua família e o pastor Adel já estava trabalhando aqui. Em 2024, o pastor Adelmilson passou o ano aqui com a gente, insistindo que nós iríamos implantarmos as bases missionárias aqui na Promessa Cosmópolis. E aí, como o pastor Agil faz um trabalho de visitações e palestras e treinamentos nas igrejas no Brasil, nas convenções no Brasil e também no mundo, fora do Brasil, ele viaja muito, treinando pessoas, não é mesmo? Capacitando pessoas. Eu fiquei aqui juntamente com o pastor Cláudio e o pastor Adelmilson na implantação, mas nas reuniões de treinamentos, de líderes, nas palestras, o pastor Ageu estava sempre aqui também com a gente. Então foi um trabalho intenso em 2024. Treinamento. Pastor Cláudio nos treinou aqui com a visão da base missionária. Ele fez um passo a passo. Ele fez tudo certinho no treinamento, na capacitação, nas palestras, nessa parte teórica. No final do ano, nós iniciamos com 4 bases. A base Pedras Vivas, a base Conexão, a base Frutificar e a base Resgatados. A base Resgatados, ela fica em outra cidade que os irmãos congregam aqui em Cosmópolis. Fica em Arthur Nogueira, uma base que está desenvolvendo muito bem a missão e a visão, graças a Deus. Começamos com essas 4 bases. Irmãos, um trabalho muito difícil. O pastor Cláudio é um pastor que tem essa visão da base no coração, na alma, né? O pastor Adelmilson até brinca que se a gente der a paz do Senhor para o Cláudio, ele diz base. É uma brincadeira, né? Mas ele é muito dedicado, muito perseverante, muito firme na missão, para não ter desvio da missão, para a gente não se perder da visão, para a gente não se distrair com outras coisas. E eu vim do Rio de Janeiro, muito tempo no Rio de Janeiro, na convenção, tinha uma experiência com PG, a experiência pastoral, né? E aí começar tudo de novo, já tinha passado por tantos treinamentos de PGs, mas o pastor Cláudio sempre me deixava muito claro, e o pastor Agil também, o pastor Adelmilson, muito animado com a visão, que as bases, elas são diferentes, porque elas têm uma forma diferente, principalmente quando ela se desenvolve e ela começa a realizar as ações externas, os intensivos bíblicos, o culto da colheita, e aí a gente percebeu tudo isso no treinamento que foi feito pelo pastor Cláudio. E aí oramos um mês, depois oramos mais um mês, e o ano de 2024 foi um ano muito difícil para mim, porque eu fui confrontado, desafiado pela visão das bases missionárias, ali sendo motivado sempre pela liderança com relação às bases do pastor Ageu, do pastor Cláudio, firmes ali na visão.
o pastor Adel também ali sempre apoiando. Como eu disse, ele ficou o ano todo de 2024 aqui em Cosmópolis. Mas muito difícil mesmo, irmãos. Mas eu vi o que nesses homens? Muita perseverança, muita dedicação, muito foco na visão, muito foco na filosofia das bases missionárias, não deixando a gente se distrair com eventos, por exemplo. Não que evento não seja importante para a igreja, de uma forma estratégica sim, mas o evento pelo evento não tem muito sentido, e eles me mostrando e me motivando e me ministrando, e passamos aquele ano. Eu confesso que no final do ano eu ainda não estava convencido, muito teimoso, tentando colocar outra visão que eu tinha no coração, outra visão que eu tinha na mente, mas o pastor Cláudio, o pastor Adelmilson sempre ali comigo, o pastor Agil também participando das reuniões de treinamento, de liderança, e dizendo: essa é a visão para esse tempo, essa é a visão para esse momento da igreja, vai dar certo, dá trabalho, mas vai dar certo. O senhor vai ver que daqui uns 2 anos você vai começar a ver o resultado. Terminou o ano 2024, entrou 2025, começou o ano 2025, empenhados ali na base, o pastor Cláudio sempre relembrando, sempre ensinando, sempre dedicado, focado nas bases, participando verdadeiramente. A parte teórica ele fez de uma forma brilhante, mas o que me chamou a atenção, tanto no Cláudio como no Agil, o próprio pastor Adel, com todas as viagens que ele fazia, mas ele estando por aqui, nessa época ele morava em Cosmópolis, participava também da base ali em Arthur Nogueira. O que me chamou muita atenção desses homens de Deus foram o foco, né? Foram realmente eles estarem mesmo animados, convencidos dessa visão da estratégia das bases missionárias. Começou 2025, trabalhamos bastante, indo. No primeiro momento, as bases reuniam alguns irmãos, a igreja meio acanhada ainda, meio desconfiada, né? Foi um negócio muito rápido, um negócio muito intenso. E aí, quando foi julho de 2025, eu tirei umas férias, fui para Cabo Frio, na casa da minha filha, e ainda sem saber se verdadeiramente ia dar certo esse projeto, meio chocado, meio desafiado, meio, exortado com a palavra, com os testemunhos. O pastor Cláudio e o pastor Agildo me motivaram, o pastor Adel me apoiou a irmos na cidade lá de Santarém, no Pará, que tem o culto da colheita, né? Eu participei do culto da colheita, um negócio incrível, um negócio extraordinário, glorioso. Voltei de lá muito empolgado. Então vocês percebam que são muitas ações que foram realizadas até a gente chegar em dezembro de 2025. Em dezembro de 2025, nós fizemos algo aqui que foi semelhante a um culto da colheita. O pastor Cláudio me falou isso, mas não era um culto da colheita. Ainda não foi o culto da colheita. Foi um encontrão que nós fizemos com todas as bases, com todos os irmãos, com todas as pessoas que estavam participando da base. E nesse encontrão em dezembro, eu entendo que ali nós tivemos aqui em Cosmópolis uma virada de chave, porque finalizou o ano e começou o ano de 2026, e aí eu comecei a perceber aqui na igreja os primeiros pingos, os primeiros resultados dessa obra maravilhosa que Deus está fazendo aqui, está fazendo no Ceará, continua fazendo no Baixo Amazonas e em várias regiões, na região paulistana, em quem está assumindo com humildade, com dedicação, quem está realmente se convencendo que é uma ferramenta maravilhosa para a obra de Deus. E aí, irmãos, começou janeiro, fevereiro e março, e a igreja em Cosmópolis comecei a perceber pessoas diferentes visitando nas bases, pessoas diferentes chegando na igreja, pessoas se declarando promessistas que vinham de outra denominação, porque conheceram as bases e começaram a participar com a gente. Novas pessoas, novos rostos, novas famílias. E aí o pastor Cláudio aplicou
mais uma ação que eu ainda não tinha vivido, que eu ainda não tinha participado, porque até janeiro de 2026 nós tínhamos as reuniões semanais, nós já tínhamos realizado muitas ações externas, que as bases fazem visitas, as bases fazem estudos, as bases ajudam também socialmente, através de cestas básicas, as bases visitam pessoas, e tudo isso eu já tinha participado aqui juntamente com o treinamento e na ação do dia a dia das bases missionárias. Mas aí o pastor Cláudio lançou o que ele chama de intensivo bíblico, salvos pela graça, e desafiou todas as bases a trazerem pessoas não crentes, pessoas não evangélicas. Esse era o desafio, tinha que ser pessoas não evangélicas para este curso, que eram realizados em 2 encontros, no sábado e no domingo, e as bases assumiram esse compromisso, mês de oração, semanas e semanas de oração, e nos encontros começamos a convidar as pessoas, a falar aos membros das bases, aos anfitriões, à liderança das bases, que teríamos que levar essas pessoas, matricular essas pessoas para este curso. O intensivão é um curso do Gênesis ao Apocalipse, numa linguagem simples para pessoas não crentes. E fizemos esse intensivão, realizamos esse intensivão no mês de abril. E meus queridos irmãos, conseguimos levar 44 visitantes, 44 pessoas se matricularam, 44 pessoas fizeram o curso, e dessas 44 pessoas, no final do curso, 12 pessoas aceitaram Jesus e 2 pessoas vieram para a nossa denominação. Já outra família já tinha vindo para a nossa denominação, que são 6 pessoas, e os cultos aqui estão animados, porque em todos os cultos nós estamos contemplando novas pessoas, novos rostos, novas famílias. Todos os cultos têm visitantes. Os cultos que são realizados pelas próprias bases, eu fiz um culto para o intensivo bíblico, o pastor Ageu participou comigo, uma quantidade muito grande de pessoas não cristãs, pessoas também de outras denominações participando com a gente, um culto realizado por uma base missionária, que a gente chama de ação externa. Então, nós estamos vendo aqui os primeiros pingos, né? Cada culto, cada reunião, cada base, cada encontro semanal, a gente percebe claramente aqui novas pessoas nas bases, novas pessoas participando. A penúltima base, o penúltimo encontro semanal que tivemos aqui, as 4 bases se reunimos, eu contei, nós tínhamos mais de 90 pessoas simultaneamente nas bases. Algo glorioso demais. E dessas pessoas, muitas pessoas novas, pessoas que estão visitando as bases, e das bases vêm para a igreja, das bases vêm para o intensivo. Se Deus quiser, em agosto nós vamos fazer mais um intensivo bíblico, vamos desafiar com certeza para as bases trazerem não mais 40, mas com certeza 80, vamos dobrar o desafio, e se Deus quiser, em setembro nós vamos fazer um grande batismo aqui com essas pessoas que aceitaram, que nós já estamos ministrando o curso bíblico, trilho discipulado, que são as bases que ministram, tá bom? São as bases que ministram, o pastor Ageu explica muito bem, e o pastor Cláudio também, dessas ações externas das bases missionárias, que é o que faz toda a diferença, que é o que eu achei extraordinário e é um diferencial muito grande dos PGs que eu já tinha costume, que eu já tinha trabalhado, principalmente na Convenção do Rio de Janeiro. Então, essas ações externas da base missionária, o intensivo bíblico, né? E a festa, o culto da colheita que nós queremos fazer em novembro. Então, em agosto, mais um intensivo, será nosso segundo intensivo do ano. Em setembro, o batismo, e em novembro, o culto da colheita, o primeiro culto da colheita, né? Esse sim será um culto da colheita bem organizado, bem preparado, com toda a liderança aqui de Cosmópolis. Nas bases missionárias nós temos aqui o nosso congrega aqui comigo, que é o meu pastor auxiliar, que é o pastor Cláudio. E o pastor Ageu sempre nos ajudando aí nas coberturas, nos apoios,
e nas reuniões de liderança a gente sempre convida. Ele estando no Brasil, ele vem, ele participa com a gente. Pastor Adelmilson também, sempre apoiando aqui, sempre aqui com a gente. E nós temos esses dois pastores, o pastor Adelmilson e o pastor Ageu, como membros de algumas bases aqui, né? São membros da base Resgatados, apesar de eles viajarem bastante, mas eles sempre frequentam essas bases, participam dessas bases e a obra está sendo realizada. Então, um pequeno testemunho de coisas que estão acontecendo aqui, pingos, os primeiros pingos, eu acredito que vai vir uma grande chuva de bênçãos, que são almas, vidas para Jesus. Que Deus lhe abençoe, que você se anime, procure entender sobre essa visão. É uma visão que exige da gente muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, muito foco, muita concentração na visão. Mas quando a gente segue essa visão, quando a gente realmente se dedica nessa visão, sem ser distraído para um lado ou para outro, focado na missão, Deus nos dará resultado, Deus nos abençoa. É o que eu estou vendo aqui, estou começando a perceber aqui, e os cultos estão vibrantes, famílias novas chegando na igreja, testemunhos bonitos de famílias que vieram para a nossa igreja e essas pessoas que aceitaram Jesus no culto, no curso intensivo Salvo pela Graça, e essas pessoas já estavam participando das bases e as bases chamaram outras pessoas e fizemos esse trabalho glorioso para a glória de Jesus. Que Deus lhe abençoe com esse testemunho, tá bom?